Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Há 2000 anos, parte 16. Nós paramos no episódio em que a Flávia, a filha do Públio Lentulus, já tinha perdido a mãe, estava morando com o pai no palácio e ficou cega pelo envenenamento de sua maquiagem por uma serva do palácio infiltrada pela amante do marido. Então ela ficava longas horas sozinha, e ela tinha ainda o amor do cunhado dela, o Agripa. Mas o Agripa era um homem muito digno, ele amava a Flávia em silêncio e respeitosamente. Só que ela também tinha o amor do Saul. Lembra do Saul, filho do André de Gioras, o escravo liberto da casa que havia enriquecido? Ele também se apaixonou pela Flávia. Olha quantos pretendentes ela tinha, mas ela amava o marido que não dava bola para ela. E, na verdade, o Saul, como ele enriqueceu e o marido da Flávia gastava muito com jogos, ele patrocinava os jogos do antigo senhor dele, que era o Plínio, marido da Flávia. Para quê? Para ele passar longas horas fora de casa e ele, Saul, ter alguma chance com a Flávia, que apesar de cega e apesar das feridas terem voltado, ela tinha o amor dos dois homens, o cunhado Agripa, que a respeitava, e o Saul, que era afoito, que passou anos consultando um guru para que fizesse poções mágicas e também para que atrapalhasse energeticamente a vida do casal, para que ele, Saul, pudesse ter alguma chance. E o que aconteceu é que um dia o Saul ele ainda tinha livre acesso ao palácio, porque morava lá, porque morou muitos anos lá e tinha confiança dos irmãos Agripa e Plínio. Então ele frequentava muito o palácio. E um dia ele se declarou para Flávia, e a Flávia achou aquilo um absurdo. Disse: olha, por favor, não fale mais isso, eu gosto do meu marido, a gente vai se acertar. E ele ficou assim com muita raiva, ele era muito raivoso, assim como o pai dele era também raivoso, não é? E ele achava assim que se a Flávia topasse ficar com ele ia falar do paradeiro do irmão dela, Marcos. Aí ele ia revelar toda a verdade, que na verdade o irmão Marcos, que é o filho do Públio, que fora raptado, estava lá com o pai dele, André de Gioras, lá na Palestina, todos esses anos, né? Mas a Flávia recusou ele, então ele não contou nada do que tinha acontecido. O amor dele era bem condicional, né? Se eu conseguir isso, eu dou aquilo. E aí, o Agripa, que passa longas horas conversando com a Flávia pela ausência do marido dela, né? Do irmão dele, respeitosamente, gostando da Flávia, mas passa ali muitas horas conversando com ela, e o Saul presencia isso e fica morrendo de ciúmes, porque ele vê que a Flávia dá atenção para o Agripa, mas não liga para ele, e ficou até evitando ele depois que ele se declarou para ela. Então ele tem uma crise de ciúmes, esse Saul, e ele pensa assim: bom, eu já estou patrocinando com o meu dinheiro as noitadas do Plínio, do marido da Flávia, para ele ficar longe de casa. Eu tenho dinheiro, esse Agripa aqui tá atrapalhando os meus planos. Ele um dia, loucamente, dá uma facada pelas costas do Agripa. Ele mata o Agripa covardemente, para que o Agripa saia de cena. O marido da Flávia já saiu de cena, e aí o caminho estaria aberto para ele. Olha que coisa mais insana, né? Porque em nenhum momento ele leva em conta o fato de que todo mundo podia morrer, que ele podia ser o único homem da face da terra e não ter o amor da Flávia.
e não ter a atenção, o respeito, a admiração, e a Flávia não querê-lo, não querer ele, não é verdade? Muito bem. Então foi assim. Ele depois de matar o Agripa, ele fugiu e ele foi consultar o guru e falou assim: olha, eu tô há anos te pagando para você me ajudar. Hoje eu não saio daqui sem uma poção do amor que você vai me dar, que eu vou fazer a Flávia beber e ela vai se apaixonar por mim. E ele falou isso em tom de ameaça ao feiticeiro, que já vinha ajudando ele, atrapalhando energeticamente a vida do casal. E o guru, muito perspicaz, ele percebeu que naquelas palavras do Saul estavam contidas ali ameaças, que ele talvez mataria o guru se o guru não fizesse a poção mágica do amor que ele tanto queria. O que o guru perspicaz fez? Ao ser ameaçado, ele percebe claramente que é hora de assassinar o Saul. Então, é a lei do retorno, né? É a lei do retorno. Você veja que o Saul acabou de matar um homem inocente. O que vai acontecer com ele? Saul, o guru, vai matá-lo também. O guru então fala: bom, então chegou a hora, vai lá, prepara a poção do amor, que supostamente, né? E ele oferece ali para o Saul tomar. O Saul toma, fala assim: olha, você precisa tomar a sua parte e depois eu dou a dela. Ele dá veneno para o Saul morre, ele bota ele dentro de um carrinho e diz que isso em Roma naquela época era muito comum, assim, tinha uma viela em que os corpos assassinados eram jogados ali, no calar da noite, não é? Então foi exatamente isso que ele fez, roubou todos os pertences, ouro, tudo que ele tinha ali nos bolsos, pegou para ele, despojou de tudo que era importante e na madrugada despejou o corpo do Saul num beco da periferia de Roma. Nesse episódio todo, sem saber de nada do que estava acontecendo na casa dele, o Plínio tem uma discussão antes disso tudo acontecer com a Flávia, que cobra ele de ficar em casa e ele fica nervoso e ele foge com a amante, ele vai embora. Então é aí que o Agripa vai consolá-la, é aí que o Saul vê que ela dá mais confiança para o Agripa e ele mata o Agripa, vai consultar o guru mata ele. Então a Flávia, ela fica cega, com as feridas, sem a companhia do cunhado. O Saul tanto fazia, porque ela já não gostava muito dele mesmo, ficou sozinha ali no palácio com o pai, né, com a governanta Ana, amiga da mãe. E foi uma comoção na cidade Agripa ter morrido, porque ele era uma pessoa muito honrada, que todos gostavam muito. E essa notícia chegou aos ouvidos do irmão dele, Plínio, que tinha fugido com a Aurélia. Sabe esses momentos de lucidez, quando num lampejo os seus olhos se abrem e você consegue enxergar o todo da situação? Foi isso que aconteceu com Plínio naquele momento. Ele já tinha abandonado o lar e a notícia do irmão chega até os ouvidos dele e depois chega ao ouvido de que Saul também estava morto e que talvez ele tenha sido o assassino. Ele começa a perceber, a colocar os pontos nos is e pensa: poxa, mas ele patrocinava os meus jogos e eu ficava longe de casa. Então ele começa a juntar os pedaços e fica extremamente, profundamente, assim, repleto de remorso. E no mesmo segundo, você vê, quando o castelo começa a desmoronar, não é só um andar, né? Ele vai desmoronando até o subsolo. Nesse mesmo momento, nesse mesmo tempo, intervalo de tempo, ele descobre que a Aurélia, a amante com quem ele fugiu de casa para ficar com ela, também o traía com outros homens. Então,
ele resolve, ele pensa em matá-la, mas aí ele entende que ela manipulou a sua vida por anos, mas que ele também se deixou ser manipulado. Então ele resolve simplesmente abandoná-la. O que já é um ato de hombridade, porque naquela época eles, por qualquer coisa, um matava o outro, inclusive a nobreza. Ah, você manchou a minha honra, ah, teve um boato, nem provou que é verdade, vai lá e já matava, né? E aí, o que acontece é que ele resolve abandoná-la, só que ele está devastado moralmente. E ele não tem coragem de voltar para casa. E ele se alista no exército, fica anos ali trabalhando no exército na tentativa de se reerguer moralmente e, quem sabe, ter coragem um dia de voltar para o lar. E enquanto isso, quando ele vai para o exército e abandona a Aurélia, ele descobre que o atual amante da Aurélia, da ex-amante dele, matou-a, porque descobriu que ela estava traindo com outro homem. Então, ele não matou, mas o amante atual matou a Aurélia. E o tempo passa. Chegamos na era 70, no ano 70 da era cristã, quando vamos encontrar o senador Públio Lentulus trabalhando na surdina para depor Nero, que era, como todos sabemos, um louco desvairado tomando conta do império. Todos queriam que ele caísse e Públio trabalha na surdina para depor. E ele consegue ali politicamente, então ele ajuda Vespasiano a chegar no poder, substituindo o imperador Nero, e desta forma o senador Públio Lentulus torna-se um homem da mais absoluta confiança do então imperador Vespasiano. Só que o Vespasiano, ele precisou ouvir do levante que estava havendo na Palestina, porque lembra, na década de 70 da era cristã, houve o cerco de Jerusalém, porque houve ali um levante, né? Os judeus se revoltaram, e Roma estava ali lutando para cercar Jerusalém e acabar com aquela revolução, como ela sempre fazia, ganhando. E o imperador, então, ele precisa vir do cerco de Jerusalém para assumir o poder do império em Roma, que ele havia conquistado com a ajuda de vários senadores. E quando ele chega quando ele chega em Roma e Públio é o homem de sua inteira confiança, ele pede que Públio Lentulus volte para a Palestina, onde ele viveu por anos, onde ele conhecia muito bem o território, para ajudar o seu filho Tito. Tito era o filho de Vespasiano. Para ajudar o seu filho Tito no cerco a Jerusalém. Ele disse: nós vamos ganhar, mas aqueles judeus não são fáceis, eles são traiçoeiros, e o meu filho é jovem, ele precisa da ajuda de uma pessoa madura, e você é a pessoa que eu mais confio e a mais adequada para ir até lá. Foram 1 milhão de mortos, 100 mil prisioneiros, dos quais 11 mil foram massacrados por não terem valor de venda. Bem, queridos amigos, ficamos por aqui hoje. Aguardo vocês no próximo episódio. Um beijo e até lá. Johannes bonito passo.